E aí galera, tudo bem? Aqui é o Wilker Costa, certo? Com mais uma videoaula para o blog WL. Beleza, nessa videoaula de hoje eu vou abordar os conceitos relacionados a um efeito do CSS3. Beleza? Aí vocês perguntam, mas que efeito é esse? É o efeito das bordas arredondadas. Para quem não sabe, para quem nunca viu ainda o que é o CSS3, eu vou dizer para vocês que o CSS3 é a nova tecnologia de folha de estilo em cascata, certo? É o novo padrão que está sendo estabelecido pelo W3C, certo? Onde futuramente todos os navegadores vão fazer uso desta nova tecnologia. Aí vocês perguntam, mas qual é a diferença do CSS3 para o CSS atual? Simples. Esse efeito de hoje vai mostrar basicamente essa diferença. Por quê? Porque o CSS3 ele traz diversas funcionalidades que, além do CSS2 não possuir, são bastante produtivas, traz muita produtividade e funcionalidades para deixar seu site mais usual, trazer uma usabilidade maior e uma produtividade muito grande, certo? Então, o efeito de hoje, que são as bordas arredondadas, traz consigo essa diferença, certo? Como assim? Ó, no CSS atual, para a gente colocar uma borda arredondada no nosso layout, a gente tem que fazer uso de imagens, certo? E isso, para quem já tem um pouco mais de experiência, que sabe que quanto mais imagens nós possuirmos em nosso site, vai trazer uma lentidão muito maior, porque toda vez que se eu tiver 10 imagens, são 10 imagens carregadas na hora que eu carrego o site. Então são 10 requisições para poder carregar o meu site por inteiro. E quanto menos imagens eu tiver, melhor vai ser para o carregamento do site, correto? Isso não significa dizer que não possa ter imagens, sim, mas aquelas que somente sejam necessárias. E para minimizar esse estado de carregamento, o CSS3 foi criado, certo? Por quê? Porque as bordas arredondadas, por exemplo, vão minimizar, ou seja, vão extinguir as imagens. Você não vai precisar criar imagens com bordas arredondadas para poder trazer aquele efeito legal e adicionar ao seu site. Você pode muito bem colocar aqui só uma linha de código CSS com as bordas arredondadas e ser feliz quando você estiver visualizando seu o carregamento do seu site, ou até mesmo vamos dizer assim, a aparência, né, do seu site. Pois bem, o CSS3, só lembrando que atualmente ele não é suportado por todos os navegadores. Para quem gosta aí do Internet Explorer 8 até suas versões mais anteriores, é extinto o CSS3, ele não tem suporte. Para ter suporte, você vai ter que usar o 9 ou até mesmo o 10, que ele já tem um suporte ao CSS3. E para quem usa Firefox ou Chrome e Safari, eles têm todas as aliás, tem todo o suporte necessário para você fazer uso do CSS3. Então, para quem é desenvolvedor, eu aconselho fazer da seguinte forma. Geralmente, existem muitas pessoas que trabalham ainda com Explorer, então é bastante viável que vocês olhem a usabilidade do site de vocês. Vocês olhem se fica legal no Firefox e ao mesmo tempo olhem se fica agradável no Explorer. Não é obrigatório você deixar de usar o CSS3 no Firefox só porque o Explorer 8 ou anterior não suporta. Então eu aconselho você fazer essa tabela aí, fazer essa tabelinha aí entre o Explorer, o Firefox ou o próprio Chrome e ver qual a melhor solução. Pois bem, deixando de blá blá blá, vamos lá para a prática. Como é que eu faço para colocar uma borda arredondada numa div, numa imagem, num bloco de parágrafo, por exemplo? Que tudo isso é possível, certo? É simples. Primeiro passo, já estou aqui com o meu editor aberto, certo? Eu vou criar uma div, correto? E em cima dessa div eu vou identificar ela através de um ID, certo? E através desse ID eu vou estilizar ele lá no meu CSS. Vamos lá. Criar a div, certo? Colocar o ID efeito, certo? E não vou colocar nada nessa div. É basicamente para mostrar o efeito da borda arredondada. Beleza? Vamos lá. Para mim colocar o estilo, eu coloco style, certo? Fecho o style, um bloco de código no qual serve basicamente para estilizar o seu layout, certo? E lembrando que qualquer código CSS que não esteja inline dentro do seu código HTML tem que ficar aqui antes do fechamento do cabeçalho, certo? Vamos lá. A minha div é efeito, certo? O ID dela,
E dentro desse efeito, eu vou colocar ela centralizada, certo? Centralizei ela. Vou dar um width, uma largura para ela, para a gente poder visualizar melhor, certo? Uma altura, só para a gente ter noção. E um background para a gente ter a noção de cor e espaço que ela está sendo ocupada, certo? Beleza, salvei. Vou lá, ó, já estou aberto aqui no meu Firefox, como vocês podem ver, né? Ó, bordas arredondadas com CSS3. Vou dar um F5 e mostrar aqui o que eu criei já, que é a minha div centralizada, né? Com a largura que eu exemplifiquei lá no CSS, juntamente com a altura de 100 pixels, certo? Eu vou lá dar uma margem top, só para centralizar ela um pouco mais, certo? Beleza, centralizei. Tá vendo? Ó, pronto, centralizado. Vocês podem ver que as 4 extremidades que nós temos na borda aqui estão quadradas, né? Não tem nada arredondado aqui. Então, como é que eu faço para arredondar? Você pergunta, agora que vai entrar o fio da meada, que é o comando border radius. Vamos lá, ó. Border radius. Beleza, Will, border radius. Mas qual é a propriedade, aliás, qual é o valor que eu vou colocar aí para poder arredondar minhas bordas? Simples. Da mesma forma que você usa o margem para dar uma margem de espaçamento, você vai colocar o mesmo valor. Pode ser em pixel, porcentagem. Você coloca aqui 10 pixels e vamos mostrar, já salvei, certo? Vamos mostrar lá, F5. Você viu aqui, ó. As 4 extremidades ficaram arredondadas 10 pixels no raio delas, certo? Ó, 10 pixels de raio aqui, ó, diminuído, certo? Então, como vocês podem ver, como é prático, como é fácil e como traz uma produtividade muito maior. Porque, ó, veja bem, você está criando um novo projeto, precisa de aqui 3 divs elas têm que estar arredondadas, certo? Você vai fazer 3 imagens de fundo para ela com cores distintas. Além de você perder tempo fazendo as imagens no editor gráfico, você vai perder tempo na hora que for colocar no CSS. Então, com o CSS3, essa produtividade se torna, vamos supor, 90% a mais, né, quando era antes com o CSS2, certo? Voltando lá no nosso código, aí você pergunta, mas Will, que aqui são os 4, eu não quero as 4 extremidades, eu quero apenas esse topo aqui, né, o topo direito. Como é que eu faço para deixar só esse topo direito aqui arredondado? Aí eu falo para vocês, né, ó. É simples. Eu apago aqui, certo? E eu tenho, assim como o margem, que eu posso colocar, ó, margem do topo, certo? Ó, posso colocar margem bottom, e margem left, margem right. Eu posso colocar border radius, certo? Ó, vamos aqui, ó. Vamos ver aqui. Border top, certo? Ó, eu quero lá no topo direito. Border top right radius. E eu quero 10 pixels lá, certo? Vamos ver. Pronto, todas as outras extremidades voltaram ao normal, somente o topo direito ficou arredondado. Da mesma forma, você pode fazer, ó, border, né, ó, bottom, certo? Left radius, 10 pixels. Vamos lá, tá vendo, ó? Agora foi aqui na bottom à esquerda, né, ó, ficou arredondada, correto? Então você pode fazer aí da forma que você achar melhor, da forma que você está precisando, certo? Eu posso fazer ainda da seguinte forma aqui, ó. Vamos lá, border radius, vamos ver se dá certo, certo? Border radius, deixa eu ver se 50% aqui, 50 pixels para mim ver uma coisa. Aí, ó, como ficou o efeito, ó. 50 pixels. 100 pixels pra gente ver. Vendo, ó, 50 pixels como é que ficou, ó. Beleza? Vamos colocar 100%. 100% como é que ficou, ó. Tá vendo aí? Então, são diversas formas, diversos efeitos que você pode estar fazendo com o border radius, certo? Aí fica a critério de você pode através deste efeito fazer menus, né, botões para menus, colocar uma div de slide aqui, colocar uma outra div arredondada ali e deixar o seu projeto muito mais charmoso, né, aos olhos e muito mais produtivo e usual aos navegadores, certo? Então,
o que eu aconselho a vocês é dar uma lida sobre os novos efeitos do CSS3, né? Ver aquele efeito, se aquele efeito ali vai trazer produtividade, se vai trazer um layout mais limpo, mais enxuto, mais bem aparentado, correto? Então, e dá uma estudada mesmo no CSS3, né? Daqui a algum tempo a própria W3C prometeu que vai estar sendo suportada por todos os browsers, não vai ter mais essa preocupação de não ter suporte para os browsers, correto? Então, fica a dica aí. A gente vai ficando por aqui e aguardo vocês lá no nosso blog, que a gente vai estar lá mais com algumas outras videoaulas sobre CSS3, alguns tutoriais, artigos. Vai lá, dá uma visualizada, dá uma curtida lá no Facebook e a gente vai estar lá respondendo as dúvidas que aparecerem, ou se vocês quiserem, podem requisitar novos tutoriais que a gente vai estar aqui para fazer tudo que vocês pedirem, beleza? Então, obrigado aí e até a próxima.